Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastora Maria Cláudia e pastor Sóstenes Silva, para os quais eu deixo a paz de Cristo. Estamos felizes e ao mesmo tempo tristes porque estamos aí chegando ao final desse trimestre maravilhoso que foi escrito ali, pelo nosso pastor Abinair Vargas Vieira, pastor presidente lá da Grande Assembleia de Deus, lá de Goiás. É um trimestre maravilhoso, abençoadíssimo. Tenho certeza que você também foi bastante abençoado, como eu também, né? E eu quero desde já agradecer a todos vocês pelo carinho, por vocês estarem aqui conosco, nos acompanhando nessa grande jornada do conhecimento da Palavra de Deus. Hoje estamos na lição de número 12, uma lição sensacional que fala sobre o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Você não pode perder. Se você gostou da 10, da 11, com certeza você vai amar a lição de número 12. Bom, vai agora, prepara aí o seu material, pega a sua revista, a sua Bíblia, tudo direitinho, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos. E você aí que gostaria de ajudar o canal Boa Semente, você pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente, tendo vídeos aí exclusivos para você aí. Você paga uma parcela muito pequena, cancela quando você quiser. Quando você quiser, você pode cancelar ali no cartão de crédito, vai estar ajudando ao canal, né, e nos ajudando a levar a Boa Semente. Você pode também ser apoiador do canal Boa Semente, é muito bom ter vocês. E o nome dos apoiadores e membros estão lá no final deste vídeo, aliás, de todos os vídeos, né, da ibd.com, onde eu comento as lições de adulto, da editora Betel Dominical. Meu muito obrigado. Você também pode fazer parte desse clube de membros aí. Se você quiser material exclusivo e também gratuitamente, você pode fazer isso, é só entrar em contato por esse telefone, 96517-2154, que é o telefone da equipe Boa Semente. Lá você vai ter acesso ao Telegram, se você quiser, ou ao grupo de Zap, se você também quiser. Você também, ali, você vai poder também entrar em contato conosco para contatos, convites, para estar aí na sua congregação, conhecendo aí mais uma parte do povo de Deus. Tudo isso você faz através desse contato. E você recebe também material gratuito aí para você poder estudar no conforto da sua casa, tá bom? Fico feliz em poder esse canal ser aí motivo de bênção, né, para todos aqueles que têm nos ajudado. Bom, e também quero dizer que hoje, no final, tem o meu sincero agradecimento para todos aqueles que nos ajudaram. Vocês sabem que eu tive um probleminha aí no computador, pifou, enfim, mas teve pessoal e semeadores aí me ajudaram, e o nome de todos eles que nos ajudaram também está lá. Então, no finalzinho do vídeo tem não só os membros que sempre nos ajudam, os apoiadores que sempre nos ajudam, e aqueles que contribuíram para o canal fazendo uma oferta especial pelo Pix. O Pix também é uma outra forma de você nos ajudar, né? Faz um Pix para mim, né? Sempre no terceiro bloco eu agradeço essas pessoas que têm nos ajudado a manter esse canal de pé. E talvez você possa pensar, como eu posso ajudar o canal se eu não tenho recurso financeiro? Então você ore ao Senhor, só de orar pela minha vida, só de você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, comentar o vídeo, você já está me ajudando. Cada um faz o que pode, né? E você já vai estar aí me ajudando muitíssimo. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Bom, vamos então à lição de número 12 hoje. Tem coisas tremendas aí para a gente poder compartilhar aí com os irmãos. Prepara o seu coração, vem coisa boa. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos em Tua presença e podermos, Senhor, estudar a Tua palavra. Senhor, te pedimos que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada uma das Tuas filhas, que, Senhor, humildemente, Senhor, se debruçam, Senhor, sobre a tua palavra, as Tuas instruções, os Teus mandamentos, a fim
de que possamos crescer na Tua presença. Não sejamos mais meninos, não sejamos mais, meu Deus, ó Pai, imaturos, mas que possamos crescer cada dia mais com o leite, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós precisamos Te ouvir mais uma vez. Manifesta, Senhor, a Tua graça e o Teu poder, Senhor, meu Deus, como tem feito das outras vezes. Senhor, e usa-nos, Senhor, como canal de bênção a todos os lares onde esse sinal, Senhor, da internet chega. Senhor, eu Te agradeço por cada filho, por cada filha que abre, Senhor Deus, ó Pai, a sua casa, Senhor, para que possamos chegar com muito respeito e com muito carinho a cada um levando a boa semente. Muito obrigado, Senhor, e que cada professor seja, Senhor Deus, aqueles que vão levar a Tua palavra, que vão pregar a Tua palavra, que vão ensinar a Tua palavra em cada escola bíblica dominical. Eu sei, Pai, que as lutas não têm sido fáceis, que, Senhor, o inimigo tem se levantado grandemente, que eles passam por dificuldades inúmeras, mas eles Te amam, Senhor, e amam a Tua palavra, e é em nome dela que nós estamos aqui. Fale conosco mais uma vez, instrua-nos mais uma vez, mova-se, Senhor, mais uma vez, através deste canal de bênção para cada coraçãozinho que nós alcançarmos hoje. Essas bênçãos nós Te pedimos, nós já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Vamos lá. Bom, lição de número 12, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Texto áureo, porém, ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Marcos 16:6. Ao ser preso, passar pelo sofrimento, verdade aplicada, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo está cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Objetivos da lição são 3. Mostrar que Jesus foi um discípulo mostrar que Judas foi um discípulo desonesto. 2. Pontuar as aflições sofridas pelo nosso Senhor. E 3. Evidenciar a importância da ressurreição de Jesus. Cada um desses objetivos estão em cada um dos tópicos que nós vamos desenvolver. O texto de referência está em Marcos, capítulo de número 15, versículo 43 ao 47. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Meus irmãos, aqui nós estamos chegando aí ao ponto, o clímax, né? O momento fundamental, final, desse todo esse combate que nós estamos vendo entre Jesus e os religiosos da sua época. Então, a lição de hoje ela é o encerramento, né, o fechamento de tudo que a gente está estudando aqui. Nós vimos então, vamos acompanhar aqui nesse nosso raio-x, vamos fazer aí uma recapitulação para a gente entender o que está acontecendo em Jerusalém, né? Bom, então, domingo nós tivemos a entrada de Jesus em Jerusalém, domingo é onde o povo gritou Hosana, Hosana nas alturas, né? Louvado seja, Senhor nas alturas, né? Bom, isso foi no domingo. Na segunda-feira, a purificação do templo, estudamos isso, Jesus entrou no templo e purificou o templo porque haviam feito a casa de Deus de comércio. Ali você já tinha uma grande tensão que vai começando a desenvolver. Marcos é interessante, Marcos ele vai trabalhando essa tensão no pano de fundo do que está acontecendo. Por isso que eu falei que lá no comecinho
né, quando a gente começou na entrada triunfal a ida de Jesus a Jerusalém, eu comecei a mostrar a vocês como que estava o pano de fundo daquele momento, a tensão que envolvia aquele fato, e é por isso que os discípulos não queriam ir para Jerusalém, porque já imaginavam que estava por vir, então havia uma grande tensão no ar ali, que é muito presente. Essa tensão vai ficar muito presente quando Jesus está lá no Getsemane. Mas a gente vai acompanhar devagar. Então, ele entra na cidade no domingo, na segunda-feira ele purifica o templo. Os religiosos da época descobrem, percebem, veem, mas não fazem nada porque Jerusalém está lotada. É Páscoa, todos estão ali, todos os judeus vão ou sobem até Jerusalém para poder sacrificar, para poder adorar. Então está cheio de gente, apinhado de gente, eles não podiam fazer nada com Jesus, porque ia ter muitas testemunhas. Na terça-feira, né, você tem o sermão profético, Jesus vai ao templo de novo, né, e aí tem toda aquela situação do sermão profético que nós vimos na semana passada. Na quarta-feira, Jesus é ungido, né, o seu corpo é preparado, e aí tem uma cena muito bonita da mulher, que ela chega até Jesus com um vaso de alabastro. Alabastro era um tipo de minério muito especial. Aqui só vou fazer um adendo aqui sobre a importância do alabastro, para a gente ter ideia do que está acontecendo aqui. O vaso de alabastro era um vaso caro. Por que o vaso de alabastro era um vaso caro? Porque ele era produzido no Egito com um minério puro, muito puro, muito puro. Ele era como se fosse mármore, né? Um mármore, tipo um mármore Carrara, um mármore branquinho, né? Era chamado de vaso de alabastro. Alabastro era esse produto do qual ele era feito. Então ele já por si só era um vaso caro. Interessante que ele era usado para guardar receptáculos, era um receptáculo para guardar óleo, para guardar azeite e para guardar perfume. Ele tinha uma característica muito interessante, ele só poderia ser usado uma vez. Por isso que ele era muito caro. Ele não era como um vaso de barro que você pode usar várias vezes. Por quê? Depois que você insere algum produto dentro dele, ele fica impregnado por aquilo que foi colocado dentro dele. Então, um vaso que é colocado um perfume dentro dele, você não consegue mais usar para nada, porque ele vai ficar impregnado, inclusive vai ficar manchado, por ele ser branquinho, ele vai ficar manchado por o perfume que você colocou dentro. Se você colocar óleo, a marca do óleo vai ficar dentro dele para sempre, você não vai conseguir retirar. Por isso que ele é muito caro. Ele é caro porque ele vem do Egito, então ele já é importado, já não é qualquer coisa que você vai... não é um vaso barato, porque ele já vem do Egito, né? Ou seja, ele é importado, ele é específico, só pode ser usado uma vez, e é por conta disso, depois que ele é cheio do seu conteúdo, seja perfume, ou seja óleo, ou seja o que for o produto que ele vai levar, ele é lacrado. Por isso que essa mulher, ela quebra o lacre, ela quebra o vaso de alabastro. É por isso também que ele é só usado uma vez. Uma hora que ele é rompido o lacre que fica na ponta, você não tem mais como usá-lo. Ou seja, só pessoas ricas, só pessoas que entendiam um momento importante é que usavam esse vaso de alabastro. Ele é importante também porque o perfume que estava dentro dele, que é o nardo, ele é um perfume indiano. Olha só que coisa interessante aqui. Quantas a gente fala de globalização, né, como se fosse uma coisa nova. Mas esse mundo também já tinha globalização, ou seja, os produtos vinham de vários lugares. Então você tem um vaso que é do Egito, você tem um produto que vem da Índia, né, e faz com que tenha esse valor, né, tão grande. Um valor que chega a 300 dias de um trabalhador, um valor caro. Então o que estava ali dentro daquele vaso, né, o perfume que estava dentro, do nardo, e o vaso de alabastro, ele sozinho valia aí 300 dias de um trabalhador. O trabalhador deveria ganhar um denário, então você vê aí como que era caro, quase um ano de trabalho de um assalariado, de uma pessoa daquela época. Então, era algo extraordinário para aquele momento. O segundo ponto ainda importante sobre isso, né, que é importante a gente frisar, é que esse nardo, né, que vem da Índia, essa especiaria que vem da Índia, que era preparado como perfume aromático, era feito
feito nos processos de embalsamento. Então, quando as pessoas faleciam, morriam, elas não eram sepultadas assim como hoje, elas não eram simplesmente colocava uma roupa e tal, né, preparava e sepultava, não, elas passavam por um momento de embalsamento. Esse embalsamento, claro que não estou falando do embalsamento lá do Egito, né, mais profundo, mas no mundo antigo fazia um tipo de embalsamento que era limpar o corpo e depois passar essas ervas aromáticas. E passando essas ervas aromáticas sobre todo o corpo, depois você pegava e enfaixava o corpo. Isso era necessário para que não exalasse o cheiro, né, ruim do morto e tal, do corpo em estado de putrefação. Isso fazia com que o cheiro da putrefação ela demorasse, né, a acontecer. E muitas vezes nem acontecia. Então você chegaria perto de uma pessoa morta, né, de alguns dias, aí, talvez até meses, você não sentiria aquele odor por causa da quantidade de perfume que ela recebeu. Então, quando essa mulher faz isso a Jesus na quarta-feira, o que ela está fazendo é preparar o corpo do Messias para o que estava por vir. Bom, ela faz isso, né, quebra o vaso de alabastro, derrama o nardo por todo o ambiente. Tem muito significado, logicamente, que não dá para a gente entrar aqui. Você que estuda a Bíblia já entende, e daí você tira suas próprias lições. É um significado profundo que não tem como a gente lidar, mas enfim, a gente vai seguindo aqui. Eu vou dando aqui para você essas dicas importantes para você entender o contexto da morte de Cristo. Judas, então, né, se levanta, a gente vai ver isso aqui e vai criticar. Como é que pode? Você deu o dinheiro aí. Eu vou falar sobre isso mais tarde, né? Mas Judas, então, o tesoureiro, ele vai se levantar contra essa situação, não entendendo que aquela mulher estava preparando o corpo de Jesus para o embalsamento, tendo em vista que ele não teve, né, essa possibilidade de fazê-lo. A gente vai ver que isso estava sendo feito antes dele morrer, porque a morte dele seria tão trágica, tão dolorosa, tão deprimente, que ele não teria condições, né, as pessoas não tiveram condições de fazer isso depois de morto, que era o certo. Então aquela mulher estava fazendo isso em vida. Olha que tremendo, chego a me arrepiar. Aquela mulher estava fazendo isso antes, né, antes de Jesus morrer. É como se fosse assim: eu vou te louvar antes, né? Porque muitas das vezes a gente deixa para fazer as coisas depois que a pessoa morre, né? Depois que a pessoa morre, oh, é um grande homem de Deus, era um grande pastor, é um grande pai de família. Depois que morre, meu irmão, já era. O importante é fazer em vida. E essa mulher faz isso, ela faz isso em vida. Que coisa tremenda, né? Ela louva a Deus em vida. Isso é importante, a gente tem que louvar Jesus antes, né? Antes de acontecer o milagre, louve a Deus. Antes de Deus abrir a porta, louve a Deus. Antes de Deus agir com providência na sua vida, louve a Deus. Louve antes. É o que essa mulher está demonstrando para a gente. Bom, ela faz isso, Judas se levanta, mas Deus conhecia o coração de Judas. A gente vai falar sobre esses homens que estão lá, isso na quarta-feira, né? Na quinta-feira é a última Páscoa. É o último momento, né, de Jesus com os seus discípulos, porque na sexta-feira ele iria morrer. Olha que tremendo. Eu estou até meio que emocionado aqui, né? Porque na quinta-feira Jesus então manda que se lhe prepare a última Páscoa, o último momento dele. Jesus sabia que estava chegando ao final e que era o último momento em que eles iriam estar juntos. E então outros discípulos, é claro, quando eu conto essa narrativa, eu não estou só me baseando em Lucas, em Marcos, né, mas a gente tem que compor com todo o evangelho, porque cada um fala uma coisa e a gente vai então compondo aí esse cenário. Essa casa, que é onde foi a última Páscoa, segundo alguns, foi a casa de João Marcos, o autor. Lembra que a gente já falou lá no começo que João Marcos era um dos seguidores, meio que esquivo, meio que não fazia parte dos 12, mas era bem provável que fosse parte dos 70, era o único jovem de posses ali, um homem que dois, né, que tem José de Arimateia, que a gente vai falar depois, mas ele era um dos homens mais ricos ali, a mãe dele tinha condições, né, financeiras, então essa casa não era qualquer casa, era uma casa alta, que chama-se cenáculo. Foi ali que Jesus então teve último momento. E nesse último momento, né, é o momento onde vai acontecer essa Páscoa. No intervalo entre
a unção de Jesus, né, pela mulher que quebra o vaso de alabastro, por Maria Madalena que quebra o vaso de alabastro, e a última Páscoa, né, o Judas então sai dali, sai de cena e vai fazer um acordo com Caifás e Anás, que a gente vai falar sobre eles aqui, né, com Caifás e Anás. Ele vai lá e fala assim: olha, eu sei, vocês estão querendo prender um tal de Jesus aí, ou aquele cara que na segunda-feira estava causando tumulto no templo. Olha, eu sei onde ele está. Olha que coisa. Aí eles ficaram assim: como assim você sabe? Tem como a gente prender? Olha, tem, eu vou, tal. Vou. Aí fez todos os esquemas, fez o acordo das 30 moedas e voltou para se encontrar com Jesus. Quando ele chega na último encontro, na Páscoa, Jesus já sabia quem ele estava, que ele já tinha feito todo aquele acordo, né? E aí Jesus faz uma coisa interessantíssima que não está aqui, que é o lava-pés. Isso é muito interessante, no momento do lava-pés, que Jesus dá a última lição. O servo, que é o tema, né, que a gente está falando, vai dar a última lição. Ele pega, retira a sua roupa, fica nu naquele momento praticamente, né, apenas com uma parte de baixo, uma tanga, alguma coisa assim, mas ele retira a túnica, pega a toalha de servo, coloca sobre os seus ombros e vai enxugando, lavando os pés de cada um. E aí quando chega, Pedro fala: não, Senhor, não posso. Eles ficaram constrangidos, né, não posso acontecer, deixar que tu faça isso. Aí Jesus fala assim: deixa, Pedro, na verdade minha voz já está limpos e limpos pela palavra, né? Mas se não fizer isso, não tem parte comigo. Então, Senhor, lava o corpo todo. Aí Jesus fala: nossa, na verdade tu já estás limpo e limpo pela palavra, né? Aí, depois desse momento, Jesus agora parte para a mesa e fala: um de vós há de me trair. E nesse período, né, da traição, aí fica aquele mal-estar entre todos os discípulos. Quem será? Mas Judas já sabia que era ele, né? Claro, Jesus sabia que era ele. E é interessante que Jesus lavou os pés de Judas. Olha que coisa tremenda, que lição, né, que a gente tem para a gente. Às vezes não quer perdoar, às vezes a gente passa por um processo de traição, né? Aí eu mesmo fui de decepção, eu mesmo passei por um processo de decepção muito grande na minha vida, mas essa lição falou muito ao meu coração. A gente precisa perdoar. Jesus sabia que Judas tinha acabado de acertar o preço da sua venda, mas ele lavou os pés dos discípulos e tratou Judas da mesma forma. Na verdade, Jesus amava Judas. Agora, quem são esses homens que estão sentados ali com Jesus? Quem é Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, ele faz parte de uma seita, naquela época, uma facção política chamada de Zelotes. Como ele, tinha outros discípulos também que eram zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes tem a ver com aquelas facções que lutavam contra o Império Romano, contra a administração do Império Romano. Eu já falei bastante disso na aula passada, não dá tempo da gente voltar. Se você perdeu a aula 11, vai lá na aula 11, né, que eu falo bastante sobre o contexto político. Então esses homens, muitos deles ali, eles eram agitadores mesmo. Eles eram agitadores políticos no sentido de que eles queriam era a libertação do povo de Israel. Então alguns estudiosos dizem que Judas, na verdade, ele achava que Jesus era alguém que ia libertar o povo de Israel, que iria lutar contra o sistema opressor de Roma, que seria alguém que realmente ia trazer aí a paz, né? No sentido de libertação do povo. Ele era um agitador político. E Jesus não era um agitador político. Isso é muito importante. Por que Jesus não era um agitador político? Porque o reino dele não era dessa terra. Mas só que as pessoas, por não saberem, não conhecerem a Jesus, achavam que ele era um agitador político. Então muitos discípulos tinham essa esperança. Uma hora ele vai, né, pegar e vai fazer a revolta. Uma hora ele vai pegar e vai trazer aí a nossa libertação. Mas não era isso que Jesus estava falando. Então ele tinha essa expectativa. Então alguns historiadores acreditam que Judas, ao fazer isso, era como se ele fizesse assim: vamos ver então, ele vai ter que tomar uma posição, largar esse negócio de amor aí, e agora ele vai ter que tomar uma posição e a gente vai se livrar do povo de Israel. Então ao entregar Jesus aos religiosos da época, Judas estava adiantando o processo, crendo que estava fazendo até mesmo um favor, né? Porque ele estava ali sendo alguém sendo canal
né, de bênção. Eu já vi pessoas, né, gente, derrubando pastores, derrubando ministério, achando que Deus está na vida dele. Já vi gente falando assim, você foi canal de bênção, derrubou fulano, né, vai lá, faz motim para tirar líder, faz motim para tirar pastor, né, e não, fulano foi o canal de bênção. Não sabe que para a sua vida está carregando uma maldição. Se você não está satisfeito com a sua liderança, se você não está satisfeito com o seu pastor, vai a ele e fala. Se você não está satisfeito com aquele que está sobre você, você é livre. Você é livre para você pegar e falar que não estou satisfeito, eu quero ir embora. Mas não luta contra uma liderança, não. Não luta contra alguém que Deus colocou sobre a sua vida. Ah, mas Deus não colocou. Se Deus não colocou, então saia dali, vá para outro lugar, mas não se levante contra, não. Ah, pastor, mas eu tenho que estar de acordo com tudo. Você não tem que estar de acordo com tudo, né? Eu não estou de acordo com tudo, mas no momento que eu me coloco debaixo da posição de Deus, né, da submissão de Deus, eu tenho que me submeter à liderança. No momento que eu não estiver mais satisfeito, eu saio debaixo dessa liderança, mas o que eu não posso é lutar contra ela. Porque muitas das vezes aquela liderança fala justamente aquilo que eu não quero ouvir. Eu não sou dono da verdade, a liderança às vezes está me falando coisas que eu não quero ouvir, que eu não quero aceitar, e Deus está usando a liderança, então eu não tenho que ficar concordando com a liderança, eu não tenho que fazer, não, mas se eu estou ali naquele momento e a liderança me confronta, eu tenho que me submeter, ou me submeto ou eu saio. E muitas vezes as pessoas se levantam contra líderes, se levantam contra pastores, igrejas se rebelam e acham que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão sendo a ação do diabo está trabalhando através da vida dela. A ação do diabo está agindo naquela igreja, naquela pessoa que se deixou, assim como Judas se deixou usar pelo diabo, tem muita gente se deixando usar ainda hoje em dia. E você vê que quando Judas percebeu o erro que ele tinha cometido, que aquilo não era o caminho certo, que Jesus não reagiu, que Jesus não lutou, que Jesus não brigou, que não fez nada, ele falou assim, fiz a coisa errada. Esse homem aí não é quem eu pensava que fosse, não é o Messias no sentido de guerreiro, de agitador político. E aí ele, com remorso, se matou. Porque há a diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Você sabe a diferença? O remorso, o arrependimento, vamos começar pelo arrependimento. Arrependimento é quando você faz uma coisa e aquilo te traz alguma consequência e você fala assim, poxa, estou arrependido do que eu fiz e se eu pudesse, eu não faria de novo. Não vou fazer isso outra vez. Isso é arrependimento. Remorso é quando você faz uma coisa, aquilo que você fez não sai do jeito que você queria e você bate aquele remorso. Como é que é o remorso? Você está arrependido não do que você fez, mas das consequências. Por exemplo, fulano foi preso, fez alguma coisa, fez uma loucura, foi preso, está lá no cárcere, e aí você pergunta, e aí, o que aconteceu? Você matou fulano, não sei o que lá, e ele está arrependido? Aí o cara fala assim, estou arrependido. Aí você está arrependido mesmo? E se fosse hoje? Não, se fosse hoje eu fazia tudo de novo. Ele não está arrependido, ele está com remorso. Remorso é quando você sente pelo que a consequência que você sofreu, mas não do ato. Se tivesse que fazer, você fazia de novo. Judas teve remorso, não arrependimento. Ele teve remorso porque o que ele queria não aconteceu, né? E aí ele foi e se matou, ele não aguentou o peso do remorso. Isso é muito forte. Pessoas traidoras, pessoas que são traíras, pessoas que são invejosas, pessoas que têm um coração na terra, pessoas que têm coração na guerra, no confronto, são pessoas que têm um sentimento do remorso muito forte e esse sentimento de remorso leva à morte. Talvez ela não vá se suicidar, talvez ela não vá fazer nada disso como Judas fisicamente, mas espiritualmente ela já está morta. Inclusive tem uma cena bem interessante que quando Jesus manda comprar as espadas, né? Eu já vi pessoas defendendo as armas dizendo assim, não, Jesus mandou comprar a espada. Se você for ver o texto, diz que Jesus falou, você vai lá e compra espada. Quantas espadas esses apóstolos compraram? Quando os apóstolos voltam com as espadas, só tem 2 espadas. E aí eles perguntam, tá bom o número de espadas? Jesus fala assim, tá bom o número de espadas. Ora, o que isso quer dizer? Que a espada não era para lutar, que não era a ideia deles de armar os discípulos para lutar, né? Mas era preciso comprar a espada porque havia uma profecia, para se cumprir a profecia que dizia que o Messias, né, ele traria também a espada, ele viria também com a espada. Então Jesus mandou comprar aquelas espadas só para dizer que tinha as espadas para que cumprindo a profecia, mas que, ou seja, nós temos espadas, mas nós não vamos usar as espadas. Nós temos espada, mas nós não vamos usar. Tanto é assim que na hora que Jesus vai ser
preso, né, que o apóstolo, que Pedro pega a sua espada e corta a orelha do soldado Michael, Jesus fala, para com isso aí, guarda isso aí, cara, você não está entendendo nada, guarda essa espada, Jesus não está mandando ninguém se armar, não, isso aqui é só para mostrar que a gente está em conformidade com as Escrituras, meu reino não é desse reino. Então acontece dessa forma, ele traz, Jesus ali fala da última ceia, da última Páscoa, ele vai para o Getsêmani. Getsêmani é o local de azeite, é a prensa de azeite, né? É o local do azeite, é o local onde, chamado também Monte das Oliveiras, ali era o local onde era prensado o azeite. Jesus estava ali fazendo, naquele local, porque era símbolo da sua agonia, do seu choro, da tudo que iria lhe acontecer. Ele leva os discípulos, como a gente vai ver aqui, os discípulos não conseguem orar, até a certa hora, chega então Judas com os guardas do templo, e aí falam, aquele homem que eu beijar será ele. E então ele vai, beija Jesus, Jesus fala, com um beijo me traíste. A partir dali, as coisas vão só piorando. Essa é a madrugada de sexta-feira. Eles não podiam julgar Jesus porque era de madrugada, eles não podiam fazer nada naquele momento. Então o julgamento de Jesus já começou ilegal. Eles chamam o Sinédrio. O Sinédrio é composto por 70 judeus, né? 70 judeus, por isso o nome Sinédrio. Anciãos, seriam anciãos, pessoas mais velhas, pessoas importantes da cidade para tentar julgar. E aí naquela madrugada, Anás e Caifás, né? São os dois homens que vão aparecer. Anás é o sumo sacerdote, ele começa o seu reinado, o seu serviço em 6 a.C. e acaba em 15 depois de Cristo. Depois vem o seu genro, que é Caifás. É Caifás que vai liderar esse processo, né? Esse processo de acusação. Como eles não encontram nada, né? Eles começam a ter testemunhas falsas. E uma testemunha falsa, ela vai depor naquele momento, dizendo que eu sei, eu vi ele lá na segunda-feira no templo, dizendo que aquele templo foi construído por mãos humanas, mas ele derrubaria e reconstruiria um templo por mãos não humanas. Olha só, uma testemunha falsa. Jesus não havia dito isso. Ele falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. E ele não falou que ergueria outro templo no lugar. Mas eles então usaram o templo. Então por isso que é importante você entender a figura do templo. Porque Jesus morre porque ele bateu de frente com o templo. O templo representava o comércio, representava o coração ruim daquelas pessoas. Quando essa testemunha entra em cena para fazer isso, para comprada naquele momento, Caifás então rasga sua roupa e fala, blasfêmia, né? Blasfêmia, como é que pode? Ele reerguer um outro templo. E aí isso era um problema para o Herodes, porque é Herodes que fez aquele templo, né? Então ele está dizendo assim, esse cara está falando que é maior que Herodes, ele está falando que é maior que Deus, porque ele vai erguer um outro templo, né, com mãos não humanas. Alguns teólogos interpretam que essa frase se refere ao seu próprio corpo, porque ele morre em 3 dias, ele ressuscita, e agora tem um templo espiritual, né? Mas seja como for, daí ele é remetido para o Herodes. Manda para Herodes. Esse Herodes é o Herodes que é filho do grande Herodes, aquele lá das crianças de Mateus capítulo 2, aquele do nascimento de Jesus, que mandou matar todas as crianças, né? Aquele já não existe mais, agora é o filho dele, Herodes. Esse Herodes é o mesmo Herodes que mandou matar o primo dele, mandou matar João Batista. Herodes então fica sem saber o que fazer, Jesus fica em silêncio, não tem nada para dizer, fala assim, não temos o que fazer com esse homem não confessou, manda para Pilatos. Pilatos então não sabe também o que fazer, faz uma série de questões, Jesus fica calado ali, e aí ele faz o seguinte, ele manda de novo para Herodes. Herodes agora, sem saber o que fazer com esse homem, manda de novo a Pilatos. Pilatos fala assim, não temos jeito, a gente vai ter que então resolver essa situação. Era Páscoa, e ele então propõe soltar um dos ladrões, dos salteadores, né, que estavam ali, porque ser Páscoa era costume sempre soltar alguém. E nesse contexto de soltar alguém, é importante lembrar que esses homens que estavam ali, não eram, irmãos, ladrões, como a gente pensa. Todos os livros falam, a Bíblia fala como ladrões, mas a palavra ali é agitador político. Porque só morria em cruzes
agitadores políticos. Roma não matava qualquer pessoa. E a pena de morte, a pena capital, era uma pena altíssima. Não se dava para qualquer um. Um homem roubou galinha no mercado, vai ser crucificado. Não. Um homem que roubou alguma coisa, mas, né, isso era crime capital. Esse crime capital era feito quando alguém se levantava contra o Império Romano. Falar contra os impostos e perturbar o templo que nem ele perturbou. Então eram agitadores políticos. Esses homens eram todos agitadores políticos. Então, os homens que estão na cruz ao lado de Jesus são agitadores políticos. Jesus foi preso como um agitador político, embora ele não fosse. Esse que é interessante, né? Ele não era nada disso. Ele falou, meu reino não é daqui. Ele falou para Pilatos, se eu quisesse, meu pai mandaria aqui os anjos, né, miríade de anjos, eu destruía tudo isso aqui. Eu não estou querendo teu lugar, Herodes. Não estou querendo teu lugar não, filho Pilatos. Meu reino é superior a isso. Mas essa foi a condenação. Tanto é assim que faz uma plaquinha e coloca sobre ele a acusação Rei dos Judeus, ou seja, um crime político. Jesus foi condenado como um crime político. Nesse mesmo interim, foi preso Barrabás, um agitador. Barrabás, sim, era um homem agitador. Ele não era um ladrãozinho de galinha, não. Ele era um agitador, era um homem que estava ali insuflando o povo para se levantar contra o Império Romano. E aí ele então propõe, vocês querem que a gente solte o quê, hein? Barrabás ou Jesus? Fala assim, solta Barrabás. E Jesus crucifica. E aí a gente falou lá na lição, né, que fala da entrada principal de Jerusalém, que o povo não entendeu, né, quem era Jesus. Eles achavam que Jesus era o Messias. Achavam que o Messias no sentido político. O Messias agitador, o Messias que ia libertar. E não era nada disso. E por não ser nada disso, temos aí essa questão toda, inclusive que os saduceus deram dinheiro para a multidão, né, subornaram a multidão para gritar, para crucificar a Jesus. Jesus então agora é açoitado, preso e levado para o Gólgota, que ficava fora da cidade de Jerusalém por ser um local onde eram mortos essas pessoas, esses agitadores sociais. E ali Jesus então é morto, ok? Aí é interessante a gente chegando agora quase que no final, né, para fazer toda essa narrativa na cruz do Calvário. Depois de todo esse processo, você sabe, lendo a Bíblia você já conhece, né? Tentam dar a ele sopa, tentam dar a ele vinho para ele poder ficar meio que inebriado. Ele recusa tudo isso, e ali nessa morte dolorosa de cruz, ele então vai expirar às 3 horas da tarde, dizer, Pai, a ti entrego o meu espírito. Não sem antes todo aquele escárnio, né, do povo gritando, se tu és Deus, sai daí e tal, não sei o que, você é Elias, e por aí vai. José de Arimateia entra em cena, um homem rico, um homem poderoso, influente, porque senão o corpo de Jesus seria sepultado como um indigente, como aqueles outros foram, e então ele vai, entra em cena e pede o corpo de Jesus. Ele vai e pede a Pilatos, então ele você pede para ver se Jesus estava morto. O homem que chega, o centurião, vai lá e crava no lado de Cristo lá a lança, sai água e sangue, aleluia, dá tempo de falar disso, né? Quebra as pernas do primeiro que não estava morto, quebra as pernas do terceiro. Jesus não precisou quebrar, porque diz que já dizia as escrituras que nenhum osso seu seria quebrado, e ele volta então e fala para Pilatos, ele já está morto. Aí ele libera para o corpo de Jesus ser então sepultado. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, compra o lençol, mas observe, não tem ervas aromáticas. Por quê? Porque isso já tinha sido feito por Maria lá atrás, lá na frente. Que coisa tremenda. Aí enfaixa o corpo de Jesus e deposita ele lá no sepulcro, né? Aonde que é uma tumba, onde ele foi colocado, e umas pedras. As pedras foram colocadas para que ninguém roubasse o corpo, porque os fariseus, saduceus, temiam que o corpo de Jesus fosse roubado, e uma vez o corpo dele sendo roubado, ia ser uma grande confusão na cidade, porque iam dizer que ele já tinha ressuscitado, e por aí vai. É nesse sentido que Maria e as mulheres vão agora fazer o que elas não tinham feito antes, ou que não foi feito por José de Arimateia, que era passar o bálsamo no corpo de Jesus. Elas vão até o sepulcro, mas quando chega lá, encontra a pedra revirada, aleluia, e os anjos assentados sobre ela, dizendo, por que estás buscando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou.
Aleluia! Aí a Maria então fica atônita, as mulheres ficam atônitas, corre, chama Pedro, chama João, João corre lá no sepulcro, enquanto eles correm lá, eles entram, não encontram ninguém, só encontram o lenço. Nesse sentido, nesse mesmo momento, Maria está do lado de fora e vê um homem no jardim, e ela pensa que é o jardineiro e fala assim, onde puseste o corpo do meu Senhor, eu preciso embalsamá-lo, eu preciso passar as ervas mágicas. Jesus olha para ela e fala, Maria. Ela então, os seus olhos se abrem, ela reconhece o mestre, né? E aí ela tenta tocar no mestre e fala assim, não toque em mim, porque eu não fui para o meu pai. Mas volta, dize para os teus irmãos, né? Eu estou vivo. Jesus está vivo. Meu Deus, que tremendo, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Esse é o contexto geral da que a gente está aqui estudando. Não temos mais assim, muito emocionado. Eu espero que você esteja também, né, de sentir isso. O tema dessa lição então é sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. E agora a gente passa aqui para a nossa lição. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Introdução. O Evangelho de Marcos também registra Jesus passando por zombaria, escárnio, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando no terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, pois o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Estava cumprindo o perfeito plano divino. 1. O sofrimento do servo. 1.1. A unção do servo para a sepultura. Marcos nos mostra a devoção da mulher de Betânia, que estava presente na casa de Simão o leproso na mesma oportunidade que o servo. Esta mulher trazia o vaso de alabastro como um unguento de nardo puro, de alto valor, que eu falei aqui para vocês, explicando o contexto, sem se importar com o preço, né? Derramou sobre a cabeça do filho do homem. Todo esse gesto irritou os presentes, dizendo, né? E alguns, houve em si mesmo, indignaram-se contra isso. Em seu discurso alegavam que o perfume derramado era um desperdício, pois possuía um alto valor e poderia ser vendido para dar aos pobres. Conversa fiada de Judas. Judas só pensava em dinheiro, não estava nada preocupado com os pobres, ele estava preocupado, era inveja, ele estava invejoso, pessoas invejosas. Quando você receber alguém, algo de alguém, alguém falar assim, não precisa disso, é um invejoso. Por que vai dar isso para ele? Por que vai dar esse presente para o pastor? Por que vai dar presente para o líder? Uma das coisas mais importantes é você aprender a honrar as pessoas que estão acima de você no sentido da liderança. Honre as pessoas que lideram sobre você, aquelas pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que estão com você, honre. Ah, mas quando alguém chegar, não precisa disso. Eu já vi, tem lugares e igrejas que não honram os seus líderes, sabe? É muito feio, muito triste isso, sabe? Não, vem o dia do pastor, não lembra, vem o dia do aniversário da pastora, não lembra, vem o dia do casal, não lembra, sabe? Não tem nenhuma flor, nenhuma rosa, sabe? Não é o valor, não é o preço. É você dizer, eu lembrei, sabe? Você é importante na minha vida, eu estou semeando na sua vida, porque tudo que a gente dá retorna. E muitas das vezes há esse discurso aqui assim, ó, não, a gente não pode, a gente é pobre, não precisa disso, não, por que você vai dar isso mais caro? Não, porque ele não precisa, não cai nessa conversa, essa conversa de Judas, de traidores, de traíras, né? Então, nunca deixe que isso aconteça. Então, aquela mulher foi criticada, né? Mas na verdade, com essa desculpa, não vai dar aos pobres, nada para dar aos pobres, não. E era inveja, a inveja de Judas. 1.2. O servo é traído. Judas Iscariotes é um modelo de crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Então Judas era esse homem que estava ali, mas não conhecia Jesus. Achava que Jesus era um agitador político, alguém que ia brigar com Roma, pegar em espada. Jesus falou, meu reino não é daqui, vocês estão comigo, mas não estão entendendo nada. Andar com Jesus não significa conhecer Jesus. Ir para o culto domingo não significa conhecer Jesus. Ir para a igreja não. Tem muita gente que faz tudo isso, mas o coração está longe. Marcos diz que Judas foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar ao mestre. Seguindo lá embaixo, Marcos 14, 10 a 11. O evangelista João nos faz saber que Judas tinha uma ocupação muito importante dos 12. Ele é o responsável por gerir as finanças do grupo que andava com Jesus. Por quê? Porque quando esses homens começaram a seguir a Jesus, eles não largaram o que eles faziam, as profissões.
né? Eles largaram tudo que eles faziam, Pedro parou de pescar, João também, Mateus deixou de cobrar, então eles viviam 24 horas com Jesus, e eles precisavam de recursos financeiros. Quando Jesus estava numa casa, hospedado, você tinha que ter recurso financeiro para casa, para sua comida, para sua comitiva. Então muita gente doava. E quem dava, quem fazia essa doação, geralmente eram as mulheres. Mulheres que não eram poucas. A mãe de Marcos era uma mulher abastada. E outras mulheres também que estavam ali, que compunham, que eram mulheres importantes na sociedade, e elas estavam ali chegando junto com recursos. E Judas era aquele que tomava conta dos recursos. Esses recursos financeiros não eram somente também para a comitiva de Jesus, era para as pessoas que estavam com ele. Lembra lá da multiplicação dos pães? O que o discípulo falou para Jesus quando Jesus falou assim, compra comida? Ele falou assim, olha, o dinheiro que a gente está aqui não dá. Ou seja, o que a gente está arrecadando é pouco para tantas milhares, 17, 18 mil pessoas. Então, Judas era aquele que tomava conta do dinheiro. Cuidado quando o dinheiro ele é um bom empregado, mas é um péssimo senhor. Tem gente que vive em função de dinheiro, tem gente que vive, né, pensando em dinheiro, vai fazer a obra, mas em dinheiro. Por exemplo, vamos comprar folheto. Folheto é gasto ou é investimento? Não vamos comprar folheto porque folheto é gasto. Então você não sabe lidar com dinheiro. Vamos pagar um cursinho aqui de informática para esse jovem trabalhar na igreja? Não. Se ele quiser, ele estuda porque é um gasto. Não, isso não é gasto. Isso é investimento. Vamos pagar um curso aqui para esse jovem tocar teclado? Vamos dar um dinheiro para esse jovem aqui vir tocar aqui? Vamos pagar aqui para essa pessoa poder vir pregar, mas tem que dar a passagem? Não. Não pode porque isso é gasto. Não, irmão, isso não é gasto, isso é investimento. Eu sempre falo sobre isso, assim, quando alguém fala assim, vamos convidar fulano, Joãozinho aqui da igreja. Por que Joãozinho aqui da igreja? Não, porque ele não cobra. Ora, teu coração é porque ele não cobra ou é porque ele prega? Porque se você convida alguém na sua igreja porque não cobra, é porque você está focado no dinheiro. Você está sendo como Judas, focado no dinheiro. Não, traz esse mesmo que não cobra. O importante é que não cobra. A gente não pode gastar dinheiro. Você está gastando dinheiro ou você está investindo no reino? Não, vamos fazer esse teto aqui, mas bota o menor valor possível. Deus não precisa de nada disso. Você está de olho no melhor para Deus ou você está no dinheiro? É um gasto ou é um investimento? A obra de Deus não é gasto, a obra de Deus é investimento. Se você lidar com o dinheiro da igreja como empresa, você não vai entender que a igreja é um organismo vivo e espiritual. Judas achava e focava na bolsa, mas Jesus estava focado no reino. Que Deus levante homens que estejam focados no reino. Porque quando você é focado no reino, Deus abençoa. Eita glória! Deixa o like aí, irmão. Deixa aí esse like. Se você não deixar esse like nessa lição, você não vai deixar mais. Deixa o like aí. A preocupação exacerbada de Judas com o perfume gasto por Maria ao ungir Jesus já demonstrava seu apego ao dinheiro em demasia. Não podemos esquecer que João também diz que ele era ladrão por se apropriar das ofertas. Olha aí, ó. Cuidado, hein? Foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais sacerdotes. Quer dizer, bom, você está gastando isso aí, vai ficar... o pastor está gastando muito. Se ele gastar muito, eu não vou poder ter dinheiro para pegar. Então... esse pastor está gastando muito. Então, Judas, ele é essa figura aí. Tem muita gente como Judas, tem muito crente que tem como Judas aí, e a gente tem que ter cuidado com Judas, com os traidores. A preocupação dele é na terra, mas a nossa preocupação é no reino de Deus. 1.3. O corpo do servo está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. É oportuno lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu. Lá no meio. Foi na noite que antecedeu sua morte que Jesus e seus discípulos comeram a última Páscoa, né? O mestre instituiu ali a Santa Ceia. Então, se a gente tem a Santa Ceia hoje, né, a Santa Ceia ficou para nós no lugar da Páscoa dos judeus. Ali foi a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, né? Jesus pegou esse momento da Páscoa, onde se comemorava a morte do Cordeiro, e ele disse: este é o meu sangue derramado por vós. Este é meu corpo derramado por vós. Tomai e comei. Então ali ele instituiu, trocou. Agora vocês estão entendendo que aquele cordeiro que vocês matam todo ano sou eu, né? Eu estou dando a minha vida para vocês, para que tenham vida, para que tenham esperança, para que tenham a vida eterna.
eterna. Oh, glória! O filho do homem que se fez servo estaria assim como no Egito, desprendendo o seu povo, né? Não mais uma escravidão humana, entretanto, do cativeiro das astúcias de Satanás. Porque lá no Egito, essa foi a última praga de Êxodo 12, a saída do povo, a arrancada do povo lá do Egito e o cordeiro que era morto, que livrou o povo da escravidão física. Jesus agora estava livrando o povo, livrando a mim e você da escravidão espiritual. E o corpo dele, é claro que nós comemos o pão e bebemos o vinho, representa, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo. Nós estamos bebendo o sangue de Cristo, nem comendo o corpo de Cristo. Aquilo representa ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. 2. O servo está prestes a ser ferido. 2.1. Servo no Getsemane. Getsemane, que a gente aprendeu que é prensa de azeite, lugar de sofrimento, lugar de angústia. Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim de Getsemane. O evangelista relata que no espaço entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou seus discípulos dormindo. Eles estavam tão cansados. É por isso que eu estou falando para os irmãos lá do começo. Olha, eles estavam muito cansados. A mente deles estava turbada. Eles estavam muito confusos. Jesus acabou de dizer que ia morrer lá na última ceia. Então foi uma noite de muita agonia, de muita tristeza. E essa tristeza de Jesus não era só porque ele iria morrer, mas é porque ele sabia que iria passar tudo aquilo. Ele estava a ingratidão, o escárnio, o medo, tudo estava sobre ele. Além disso, os pecados, né, das pessoas que ele morreria por pessoas que não o amam, que não queriam, que pessoas que estavam longe dele, mas mesmo assim ele ia fazendo. Ele sabia também da dor maior que seria a separação dele de Deus. Porque foi isso que aconteceu. No momento que ele é morto, né, que a gente vai falar lá no tópico 3, ele se separa de Deus por um lapso de tempo. E a gente vai ver isso mais para frente. Bom, o que nos chama a atenção é que isso ocorreu enquanto o servo angustiava-se em oração. A Bíblia diz que ele chorou e ao mesmo tempo suou gotas de sangue. Como é que isso acontece, né? Isso acontece, é um fenômeno explicado pela ciência, que diz que quando nós estamos em angústia profunda, ansiedade profunda, os vasos capilares se rompem, né? Eles se rompem. Nossa pele, ela é toda, né, permeada por vasos capilares. E quando quando nós estamos em agonia profunda, esses vasos podem se romper. Foi o caso que aconteceu com Jesus. Seus vasos capilares se romperam e ele ficou banhado de sangue, de tanta angústia e dor que ele foi submetido. E ali ele vai orar, né? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Lembra que eu já ensinei para vocês que em Jesus tem a figura humana e divina, né? Jesus chorou, Lázaro sai para fora, humano e divino. Jesus no barco, dormindo, humano. Jesus divino, repreendendo o mar, né? E depois agora, Jesus humano. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus divino, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia! 100% Deus, 100% homem, para nos trazer a vitória. Foi nesse ambiente que Jesus fez a seguinte exortação. Depois de chamar os discípulos a primeira vez, vocês estão dormindo, né? Chamou de novo os discípulos íntimos, o círculo íntimo de Jesus, né? Pedro, João, Tiago. E aí? Estão dormindo de novo, vocês não conseguem orar? Na última vez ele vai falar, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Olha, que tremendo. 2.2, servo é preso. Marcos pronuncia-se, enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsemane, acompanhado dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com eles vieram uma grande multidão. Judas acertou o preço, né, que eram as moedas de prata. As moedas de prata era o preço de um escravo. Isso é interessante, hein? Preço de escravo. Jesus foi vendido pelo preço de escravo, pelo preço também que foi pago por José. Por isso que José é um tipo de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido pelos seus irmãos. Esse preço que foi acordado, né, mostrava que era como se o sinédrio, né, aquelas pessoas da época estivessem comprando ali um escravo, foi vendido, né, por um preço de um escravo. E, ao mesmo tempo,
A prata simboliza o quê? A prata simboliza a redenção. Aleluia, a compra, né? Então, ele foi comprado, olha que tremendo, vamos aprofundar. Ele foi comprado pela prata, 30 moedas de prata. E ele também, ao mesmo tempo que ele foi comprado, ele nos comprou. Por isso que a prata é o símbolo do sacrifício. Só que ele não nos comprou com prata, ele nos comprou com o próprio sangue. Ele foi comprado pela prata e derramou o seu sangue e nos comprou de volta do poder do pecado. Ao se aproximar do servo, disse: Rabi, Rabi, e saudou: ó, mestre, mestre, cuidado com os elogios, hein? Ah, Rabi, Rabi, o doutor Júlio, cuidado. E saudou com um beijo no rosto, sendo o mestre preso nesta hora. Aquelas pessoas foram prendê-lo como ele fosse um delinquente, mas é o que eu estou falando, ele era realmente visto como um delinquente. Tá? Ele não foi preso porque as pessoas falam assim, porque pregava o amor, foi preso porque falava do bem. Não, nada disso. Ele foi preso porque ele era visto como um agitador social, embora ele não fosse. Não era essa a intenção dele, mas essa vai ser a acusação. E, de certa forma, Jesus não deixava de ser, né? Porque, por exemplo, no momento que ele confronta chama os fariseus de hipócrita, ele vai no templo e quebra tudo lá e denuncia o comércio, ele não deixa de ser um agitador também, alguém que traz muito incômodo, senão o Sinédrio, os religiosos da época não tinham feito nada, mesmo porque Jesus não foi o único que aparecia assim falando. Vira e mexe tinha alguém falando, reclamando, né, dos altos preços, dos impostos, dos grãos e tal. Só que aí que acontecia? Os fariseus vinham, ficavam olhando, vendo qual era da pessoa, fazia 2, 3 perguntas da lei, as pessoas não sabiam responder, falavam assim, isso é mais um louco, um doido, como tem um monte aí por aí, não oferece perigo. Mas Jesus não, Jesus é Jesus. Eles ficaram com medo. Entretanto, a verdadeira identidade do Filho de Deus estava próxima de ser conhecida por todos aqueles que o haviam prendido justamente. 2.3, o julgamento e condenação do servo. Há circunstâncias do julgamento que mostram que há de ser perverso no coração. Marcos narra que os principais entre os judeus o levaram à casa do sumo sacerdote, o Caifás, que eu já expliquei lá, ele não fala, mas eu já te dei essa dica, buscaram alguma testemunha contra ele para o matá-lo e não acharam. Marcos 14:55. Aqui, rapidinho, Marcos 14, 10 e 11, que a gente não leu, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, o folgaram e prometeram-lhe dinheiro. Tá bom, vamos te dar um dinheiro por causa disso. Ele buscava como entregaria uma ocasião oportuna. Ou seja, ele queria um momento, né, para não chamar a atenção, para poder fazer ali, colocar o seu plano em voga, né, em questão. E 14:55 diz assim, 14:55, os principais dos sacerdotes e todo o concílio, que é o Sinédrio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Então ninguém apareceu lá para falar, Jesus, esse homem matou alguém? Não. Esse homem roubou alguma coisa? Porque os agitadores políticos, né, que geralmente eles faziam isso, eles sabotavam, botavam fogo nas colheitas, eles faziam alguma coisa para agitar, para trazer mesmo a revolta, fazer discurso contra Roma. Jesus nunca fez isso. Inclusive é interessante, né, porque quando falaram assim, mestre, você não paga imposto. Aí Jesus falou assim, Pedro, vai lá, pesca um peixe. Aí ele foi lá e pescou o peixe, agora abre esse peixe. Quando tirou uma moeda, perguntou assim, quem está aí nessa moeda? É César. Jesus disse, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Aleluia, né? Mostrando a divisão do que é natural, do que é espiritual, do que é temporal, do que é religioso. Então, eles não tinham o que dizer de Jesus. Jesus não falou, não paga imposto, não sei o quê. Não, vai lá, dá a César o que é de César. Eu não tenho nada a ver com César, meu reino não é daqui. Então, essas pessoas não conseguiam. E eles estavam lá e o tempo estava passando, né? O tempo vai passando e ninguém consegue uma prova, que eles precisavam de prova. E, só que é interessante também, o Sinédrio ele não tinha poder para matar. O poder para matar estava na mão de Roma, então eles não podiam matar a Jesus. Então eles já queriam fazer o seguinte, nós vamos entregar Jesus já com tudo pronto. Vamos entregar Jesus já com tudo já certinho, né? Para ele já com a acusação formal, com tudo, a peça acusatória, para que Roma só tenha aqui, assinar e autorizar a matar.
né? Então a gente vai entregar isso para ele. Então, mas só que cadê as provas? Eles não podiam chegar diante do Império Romano, de Pilatos, e falar assim, está aqui um agitador, cadê as provas? Não podia ser assim. E Pilatos, ele não tinha medo de matar, não. É porque ele sabia que se matasse um inocente, o povo se levantaria, traria mais problema, e ele não queria agitação, o povo ficar reclamando. Então ele não queria matar uma pessoa, um qualquer um Zé Ninguém, um ladrão de galinha. Então por isso que Jesus estava ali, Pilatos estava preocupado com isso, porque Pilatos sabia que ele não era agitador, não era nada disso, não era né, alguém político, um preso político. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam, de 56, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Cada um falava uma besteira, não tinha nada a ver, não tinha como levar. E levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos ele dizer, eu derribarei este templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos dos homens. E nem assim se o testemunho era conforme, não batia, né? Não tem nada a ver. E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus de Nazareno, não responde? Fala alguma coisa. E ele calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus disse, eu o sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Era tudo que a Caifás queria ouvir. E o versículo 63, o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse, para que necessitamos mais de testemunha? Vós ouvistes, blasfêmia que vos parece. E todos os consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, cobriram-lhe o rosto e dar-lhe socos e dizer-lhe, profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas, servidores aqueles que trabalhavam no templo. Agora, ficou fácil, né? Eles pegaram Jesus, agora tinha a sua própria acusação, ele agora declarou. Então se Jesus não fala nada, ele não era morto. Então Jesus, por isso é que a gente sabe que Jesus entregou a sua vida. Agora sim, ele abriu. Até então ele nunca tinha falado nada, porque não tinha chegado a sua hora. Mas aí na hora certa ele falou sim, eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens. Aqui já é escatológico, a vinda, né, de Cristo lá, escatológica, que a gente viu semana passada. Nesse meio tempo, né, Pedro nega Jesus, não temos que entrar nessa história, também está fora um pouco da lição, mas você sabe que tudo isso acontece. Pedro nega Jesus 3 vezes e coisa e tal, e depois dali Jesus vai para Pilatos. Muito bem. Estava tudo armado, voltei aqui, 2.3, depois de Marcos 14:55. Estava tudo armado naquele julgamento para a sua condenação acontecesse. Ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, ele revela a sua identidade como filho de Deus, como a gente leu, né, o 62. E o sumo sacerdote considera tal declaração do servo como blasfêmia, e todos concordam que ele deveria morrer. Tópico de número 3, a crucificação e ressurreição do servo. Bom, e aí nesse tópico fala justamente sobre a crucificação, onde Herodes leva Jesus para Pilatos para que se condenasse. Após Pilatos interrogar Jesus, não achou nele culpa alguma, sabia que falou que era. Mas ele confessou lá para o Caifás que era, mas na frente de Pilatos não falou nada. E ele então pediu para liberar o homem, trocar por Barrabás. Barrabás foi preso na mesma época também, na quinta-feira, né? E como um agitador político, estava lá tudo pronto. Inclusive os historiadores contam, né, que a história mostra que a gente não tem fonte fidedigna disso, mas segundo a tradição cristã, essa cruz já estava preparada, estava pronto para matar. E teríamos nesse dia 3 crucificações. Os 2 ladrões, um da direita e da esquerda, e o Barrabás. Estava tudo pronto. Então eles dizem que a cruz estava tudo pronto para Barrabás, mas só que aí Pilatos tentou fazer esse esquema aqui, trocar um pelo outro, né? Mas aí o povo escolheu a Barrabás. Então por isso que se diz que a cruz tinha uma medida, a medida de Barrabás, simbolizando que a cruz era para mim, eu sou aquele Barrabás, você é aquele Barrabás, nós somos aquele Barrabás que Cristo nos substituiu. Por isso que ele é o cordeiro vicário, ou aquele que
cordeiro que paga pelo preço de alguém, né? Ele paga o inocente que morre, por isso é expiação. Ele paga a culpa de outra pessoa, ou seja, a culpa era de Barrabás, mas Jesus é que morreu em seu lugar. 3.1, a crucificação do servo. Para nos fazer compreender o caminho traçado por Jesus na crucificação, Marcos narra a preparação do ato foi um momento de aflição e amargura, né? E de chacota. Marcos 15:17. 15:17. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. Está vendo como é que isso é político? Você bota lá rei dos judeus, quando você faz uma coroa de espinho e crava na cabeça dele, quando você pega uma manta de cor púrpura, que é tipo um vermelho, carmesim, que é colocado sobre ele, tudo é uma questão política, e rei, como se ele fosse rei, ridicularizando, né, mas escarnecendo dele, que rei, acha que é rei dos judeus, aí você diz, é o rei dos judeus. Aí, tá vendo aí, o rei começaram a bater, começaram a cuspir, dizendo assim, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Bom, nesta ordem de ideias, lemos que após a condenação à morte por Pilatos, Marcos 15:15, que a gente viu lá atrás, os soldados romanos usaram as ações impiedosas. Versículo 19 vai dizer, e feriram na cabeça com a cana e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram, né? Escarneceram de Jesus. Diante de tanta crueldade, o servo ficou muito combalido, sendo Simão o Cirineu obrigado a carregar a cruz. Simão Cirineu, um africano agora entra na história. Cirineu porque ele vem da cidade de Cirene. Cidade de Cirene ficava no norte da África. Então ele é aí um africano. Isso é muito importante porque desconstrói, tá? Toda aquela ideia de uma África amaldiçoada que você deve ter ouvido falar. Deve ter ouvido falar que o pecado de Noé lá, do filho de Noé, né, de Cão, ele foi amaldiçoado e por conta disso a África é amaldiçoada. Tem nada a ver, porque as pessoas que da origem de Cão não foram para a África, deram origem ao povo de Canaã, por isso a palavra Canaã e Cão, né, era derivada. Outros dizem que foi a marca que colocou sobre o Caim, né, a marca que Deus colocou era ser preto, então por isso que o africano, a África é amaldiçoada, irmão, tudo isso não posso nem dizer que é mentira do diabo, isso é mentira dos infernos, foi usado pela igreja para poder escravizar os africanos, irmãos. A Bíblia não fala nada disso, sobre a África ser amaldiçoada, pelo contrário, sempre que a Bíblia fala sobre os africanos, fala bem, fala do Egito, de grandes nações como Cuxi, né, que é de onde vêm os cuxitas, grandes nações como Cirene, sobre um Egito, né, são vistas como nações potentes. Não existe, a Bíblia não existe povo amaldiçoado, né? Pelo contrário, aqui você vê que quem carregou a cruz foi o negro. Olha aí que coisa tremenda. Você que é racista, você que não gosta de preto, você que, né, vejo aí algumas igrejas que nem preto tem, mas deixa quieto, não quero nem falar sobre isso. Bom, então o que acontece? Né, que não gosta de preto, o racismo está aí, o racismo está na nossa, a gente vê isso. Ah, não tem? É só você olha direitinho para a sua igreja, olha direitinho quem são os pastores, olha a cor das lideranças, olha a cor de quem consegue galgar os altos cargos, né? Quantos negros estão lá? Quantas vezes você vê alguém falando, você tem que ter, né, um ponto aqui rapidinho, só falar sobre isso, sobre a questão do racismo, a própria questão do cabelo é uma questão de racismo, né? Você vê assim, não, você não pode cortar o cabelo, você tem que ter o cabelo. Ué, como é que o negro faz, então? Como é que a mulher negra vai fazer? Se ela não tem o cabelo liso, pode ficar comprido. Ela vai usar seu cabelão, mas se ela botar o cabelão, alguém vai falar assim, não, esse cabelo não pode entrar. Já teve igreja que pastores proibiu mulheres negras de usarem seu cabelo, de homens negros ter o seu black power, seu cabelo grande. Como é que pode isso acontecer? Racismo. Então, esses racistas deveriam ler a Bíblia, porque aqui, ó, Simão foi o único homem que carregou a cruz com Cristo. Olha que coisa tremenda. E muitos dizem que a partir dele, tá, que ele vai ser pai de Rufo, né, o evangelho vai chegar até a África vai ser evangelizada. Então, antes do Ocidente, antes de chegar no Brasil, antes de chegar nas Américas, o evangelho chegou na África. Para quem não sabe, existe uma África cristã, que a gente demoniza muito a África. Não pode ver um tambor que é do demônio. Não pode ouvir não sei o que, não, que é do demônio. Que essa África, não sei o que, só vem... Não é isso não. Isso foi incrustado
enrastrado na nossa nação, através da colonização, essa ideia de que o que vem da África é ruim. Pelo contrário, irmão. Se você quiser o evangelho mais puro, talvez você vai encontrar, sabe onde? Na África. Porque eles foram evangelizados primeiro do que nós. E Simão, ele recebeu, eu creio aqui, uma bênção especial por ter carregado a cruz. Simão Cirineu, ele é obrigado, ele não queria não, né? Mas ele foi obrigado a carregar a cruz porque Jesus caiu. Existiam alguns tipos de cruz. A cruz grega era em X. A cruz latina é essa que a gente conhece, né? É feita pelo patíbulo e uma madeira transversa, né? A madeira transversa que é o patíbulo e uma madeira horizontal ou vertical. Ela era dividida em duas porque você não conseguia carregar tudo. Então deram a parte maior para o Simão Cirineu e Jesus carregou o patíbulo, que é só aquela parte de cima. Quando chegou lá no local, colocou a madeira vertical, e depois dessa madeira vertical sendo colocada ali, né, ele foi e colocou o patíbulo, que é essa madeira, né, horizontal, e ali pregou as mãos de Cristo Jesus. Vamos lá. Então o Simão Cirineu fala pouco dele, deveria falar mais dele aqui, ele é muito importante, africano, né? Ao chegar ao seu destino, ser exposto no madeiro, o servo, dando um grande brado, expirou. Marcos 15:37, é claro que ele já foi direto já para o final, até por conta do horário, do tempo. Não dá tempo da gente falar tudo, tem todo aquele processo. A morte de cruz é uma morte extremamente sangrenta, complicada, horrível. Os soldados romanos, em tanto fazer isso, eles eram experts, né, em fazer isso. Né? Os cravos, eles não foram pregados nas mãos, eles foram pregados, na verdade, aqui ó, no punho, onde você passa nervos aqui importantíssimos. Então eles sabiam exatamente onde passa esse nervo, e aí cravando o prego aqui, ai meu irmão, já era, meu Deus. E aí do outro lado também, né, a mesma coisa, então você perde a força nos braços, fazendo com que ele ficasse apoiado, né, na verdade só sobre o seu corpo, ele não podia apoiar sobre os braços. Não foi na mão, porque se fosse na mão, a mão não tem força para poder segurar, então ia rasgar, ele ia ficar, né, ia se soltar. Se pegasse pela mão, quando ele morresse ou quando acontecesse dele, né, ele poderia ali rasgar a mão toda. Aqui não, tem um osso que impede que esse cravo possa correr. Mesma coisa nos pés, é uma dor insuportável. Além disso, né, uma falta de ar, porque você fica preso ali naquela posição, você tem falta de ar, você tem febre, você tem calafrio, você tem náuseas, você tem tudo que você imaginar, e as pessoas gritando, te xingando, e toda a dor que ele já tinha passado faz com que ele morra. 3.2, e aí, né, às 3 horas da tarde ele grita, está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. E aí o véu do templo é rasgado de alto a baixo, a terra treme, o sol escurece, a natureza, né, criada por Deus, chora, dizendo, né, o que ela poderia estar dizendo, eu imagino, né, mataram o Filho de Deus. Bom, no 3.2, sepultamento do servo. Marcos narra que o narrador honrado por todos, né, José de Arimateia, guardava o reino de Deus, foi lá e pediu o corpo. O evangelista João destaca que Arimateia era um discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, né? João 19:38. Esse homem aqui é importante, só que eu acho que ele recebe mais destaque, né, do que o Cirineu. Acho que o Cirineu tinha que ter tanto destaque quanto o José de Arimateia. Lá embaixo, no diagnóstico alcançado por Marcos, assistimos que José comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou no sepulcro lavrado na rocha. 3.3, a ressurreição do servo. Pela manhã de domingo, mesmo preocupada acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Marcos descreve que estas mulheres presenciaram um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca, comprida, e ficaram espantadas. Nesta hora, o anjo do Senhor lhe disse as palavras mais doces e belas de todo cristão. O servo ressuscitou. Marcos 16:16, rapidinho, vamos lá, para a gente encerrar com chave de ouro. 16:6. Porém, ele lhes disse, não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Aleluia. E aí depois ele vai ressuscitar. Aqui, versículo 8. E saindo eles, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro. Nada diziam,
a ninguém, porque temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os que estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Olha que interessante também, para a gente finalizar, Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Maria Madalena, para quem não sabe, foi uma das discípulas de Jesus. Ela nunca foi uma prostituta. Né? A tradição da igreja, né? Eu tenho um bispo que viveu depois, que depois vai falar, um papa que vai falar que ela era prostituta, porque na verdade ela nunca foi prostituta. O que houve foi um apagamento da memória de Maria. As mulheres foram apagadas. Isso é interessante, rapidinho para a gente terminar, né? Apesar de Jesus privilegiar o ministério das mulheres, apesar de Jesus estar cercado de mulheres, trabalhando com mulheres que eram desprezadas pela sociedade, e aparecer primeiramente a uma mulher, Madalena, uma mulher que havia sido uma mulher que tinha muitos problemas, muitos demônios, né? No caso, foi expulso os demônios, mas ela se transforma numa das discípulas. Ela teve uma mulher, ela foi tão importante quanto todos aqueles homens do primeiro século. Tanto é que ela vai escrever depois um evangelho, também o evangelho de Maria Madalena. Esse evangelho de Maria Madalena é um livro apócrifo, ele não está nas escrituras. No momento de se fazer o cânon, né, excluiu-se o livro de Maria Madalena, como outros também que foram escritos na época, de Tiago, de André, outras cartas de Paulo, como Laodiceia, né, foram excluídas, é adjunto também de Madalena. Mas o fato é que Madalena era uma discípula ativa, como muitas dessas mulheres que estavam no sepulcro, né, na hora da ressurreição de Jesus. Vale muito a pena a gente estudar isso, né, e pensar por que as mulheres foram paulatinamente apagadas da história da igreja. No entanto, não foram apagadas no céu, não foram apagadas no coração de Jesus. Aí, as mulheres sempre firmes. E ai de nós, né, irmãos, se não fossem as mulheres na obra de Deus. Conclusão. Rápido. Conclusão: o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo, conforme afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumprirá a sua promessa e voltará para nos buscar. Bom, e nesse final eu estou agradecendo, emocionado a todos vocês pela oportunidade de estar na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, todos os dias, todas as semanas. E obrigado pelas milhares de manifestações de carinho. Esse canal só é possível pelas suas orações e contribuições. Rogo ao Pai que vos abençoe rica e poderosamente a todos os meus semeadores. Deus abençoe. Beijo grande, abraço forte e a paz!